Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao 7. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderiam ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Hoje, eu venho aqui mais uma vez para um contexto do Evangelho de Marcos, trazer para você que está me ouvindo uma reflexão com base na palavra do Senhor. Nesse contexto que conta que Jesus, quando ele estava em Betânia, ele foi ungido por uma mulher com um frasco de um perfume de uma essência muito rara, muito caro. Nesse contexto, nós vemos que algumas pessoas ficaram indignadas, por essa mulher estar derramando o perfume em Jesus, e essas pessoas começaram a criticá-la, a oprimi-la. E Jesus rapidamente ele defendeu ela, Ele disse: deixem-na em paz, porque vocês estão criticando ela, mas ela está fazendo algo que é da minha vontade. Hoje, nesse contexto de hoje, eu quero convidar você que está me ouvindo a uma reflexão. Qual é a nossa motivação? As coisas que fazemos. Eu vou trazer uma visão para dentro desse contexto, para que você que está me ouvindo perceba. Nesse contexto aqui, algumas pessoas começaram a criticar a mulher porque acharam que a melhor atitude seria pegar o perfume e vender e ajudar os pobres, ajudar aqueles que estavam precisando. Mas essas pessoas não perceberam que priorizar Jesus seria mais precioso. Essas pessoas não entendiam a real motivação de suas ações e por isso muitas das vezes agiam de maneira hipócrita. Elas tinham perto delas o Salvador, mas não conseguiam enxergar porque estavam agindo de maneira hipócrita. Muitas das vezes todos nós, incumbidos, influenciados por muitas coisas à nossa volta, nós acabamos agindo da mesma maneira, cegados pelas influências, pela religiosidade. Muitas das vezes nós não valorizamos o verdadeiro Salvador, nós não valorizamos a presença de Jesus. Quantas vezes nós queremos fazer coisas para os outros, nós queremos fazer coisas para agradar as pessoas, tomamos atitudes para agradar aqueles que nos cercam, mas nós não fazemos isso para Deus, nós não fazemos isso por Deus. Quantas vezes nós dedicamos o nosso tempo, a nossa energia, dedicamos o que temos pelas pessoas e para as pessoas, mas muitas das vezes não conseguimos fazer isso para Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje eu quero mostrar a você que está me ouvindo que nesse contexto, uma mulher simples pegou um perfume e derramou sobre Jesus, demonstrando um ato de carinho, demonstrando que ela priorizava aquele instante ali que o Senhor estava próximo dela.
Enquanto muitos de nós vamos à igreja, oramos, buscamos a presença do Senhor, mas ainda não aprendemos a valorizar, não entendemos o motivo pelo qual agimos como agimos, nós não entendemos a real motivação por trás das nossas ações. E nós muitas das vezes estamos tão influenciados que agimos como pessoas religiosas, que até queremos estar próximos de Deus, mas não sabemos valorizar. Perceba nesse contexto, essas pessoas aqui, elas estavam criticando essa mulher, eles estavam repreendendo ela, porque ela agradou a Jesus. Mas eles não percebiam que, na verdade, o que eles queriam fazer não era prioridade. Eles queriam ali naquele momento que ela pegasse o perfume que ela deu para Jesus e vendesse, conseguisse dinheiro para dar para as pessoas. E Jesus disse no contexto, Jesus disse, olha, sempre vai ter pessoas precisando. Esses problemas sempre vão existir, vocês sempre terão que encontrar uma maneira de ajudar o próximo. Mas eu não estarei no meio de vocês por muito tempo. E hoje, o convite a você que está me ouvindo é que você comece a valorizar a presença do Senhor. O que Deus está nos ensinando aqui? Deus está nos ensinando que devemos priorizá-lo, que devemos olhar para Ele como uma primícia, como o que é primeiro em nossas vidas. Olha, meu irmão e minha irmã, não é fácil no dia a dia hoje equilibrar as nossas necessidades, as nossas prioridades e ainda encontrar tempo para mostrar para Deus o quanto nós o amamos. Às vezes nós estamos acometidos por preocupações e essas preocupações muitas das vezes nos deixam tão ansiosos com a nossa mente, os nossos pensamentos tão presos que nós não conseguimos nem priorizar momentos com Deus. E hoje o convite a você que está ouvindo é que você comece a fazer como essa mulher, que aproveite os instantes ao lado de Deus. O que isso significa, Inara? Ore mais, esteja mais tempo na presença do Senhor, dedique tempo para orar por si mesmo, pela sua própria vida espiritual, para que Deus te ajude a melhorar na personalidade, se esvaziando do seu próprio eu. Ore para que Deus te ajude a corrigir o caráter, te esvaziando de hábitos mundanos. Ore para que Deus te fortaleça espiritualmente, você aumente a sua conexão com Deus, se torne uma pessoa com mais autoridade espiritual. Ore para que Deus te ajude a se libertar de pecados ocultos, pecados de estimação, esses pecados que muitas das vezes nós não percebemos que temos. Olha, eu estou falando todas essas coisas e você pode pegar um papel e uma caneta e anotar, para que você verdadeiramente coloque isso em prática. Não é sobre você simplesmente ouvir uma mensagem e achar que ela é boa ou edificante, mas é sobre você colocar em prática com integridade aquilo que o Senhor traz para a sua vida. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. O Senhor quer que você dedique tempo espiritual, que se dedique à sua vida espiritual. Uma vida espiritual, ela só cresce quando você rega ela. A vida espiritual é como uma semente que você planta e diariamente vai regando. Então, para que a sua comunhão com Deus aumente, para que você de fato consiga renunciar aos erros e pecados, você precisa se fortalecer em oração. Busque mais tempo de oração com o Senhor. Apresente a sua casa, os seus familiares, interceda pela Igreja de Cristo, ore pelos teus líderes, ore por aquelas pessoas que muitas das vezes te entristecem. Essas pessoas que estão te entristecendo, elas também estão precisando do cuidado e do amor de Deus. É importante que nós passemos tempo dedicando a nossa vida a mostrar para Deus que nós o priorizamos. E priorizar a Deus significa corrigir aquilo que está errado, corrigir aquilo que desagrada a Deus. Muitas das vezes os erros que cometemos está acontecendo justamente porque nós não nos posicionamos em corrigi-los em oração. Às vezes nós não vamos mesmo ter força para mudar o cenário, para mudar as influências, para mudar as pessoas, mas Deus tem poder para abrir os nossos olhos e nos ajudar, nos fortalecer para que a gente renuncie ao que é errado. Demonstre o seu amor por Deus, renunciando ao pecado, obedecendo a palavra e mais do que isso, dedicando tempo de oração. Eu sei que muitas das vezes a gente fala que, não somente eu, mas eu acredito que você deve ouvir em muitos lugares, pessoas falando, olha, ore mais. A oração é a chave que abre portas. Meu irmão e minha irmã, isso é verdade. Nós devemos orar mais e mais e buscar mais tempo na presença de Deus. Eu quero dizer a você que eu não estou fugindo do contexto, tá? O que eu estou querendo dizer a você é que muitas das vezes nós olhamos e não sabemos como agradar a Deus. Mas para que a gente conheça a Deus, conheça verdadeiramente o que Deus tem para a nossa vida, o que Ele quer de nós, nós precisamos orar. E às vezes nós até ajoelhamos, eu já ouvi pessoas dizerem isso, olha, eu nem sei sobre o que orar,
eu não sei, sabe, orar. Eu começo a orar assim, mas eu não sei o que falar com Deus. Então, eu vou dizer uma coisa a você que está me ouvindo. A mensagem de hoje é que você busque a motivação certa para suas atitudes, ou seja, priorize a Deus. Porque você priorizando a Deus, você vai entender de fato por que você faz o que faz e por que você deve mudar o seu comportamento. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quando você for orar, pegue mesmo um papel e uma caneta e anote quais são as coisas que estão desconfortáveis em sua vida para que você possa orar em favor disso. Coloque nome das pessoas que Deus colocar no seu coração para você interceder. Ore pela sua casa, ore pelos seus líderes, pela igreja, perdão. Ore pela sua saúde, pela saúde daqueles que você ama. É importante que você ore sem cessar. A palavra do Senhor diga: orai e vigiai. Vigiar significa ter prudência, orar significa priorizar a Deus. Então que nós possamos tomar o exemplo dessa mulher, porque perceba nesse contexto, no último versículo Jesus disse: olha, aonde quer que as boas novas forem anunciadas no mundo, essa mulher será lembrada pelo que ela fez a mim. O que isso significa? Significa que o fato dela ter priorizado Jesus marcou a história dela. Nós sabemos que essa mulher ficou marcada por ter derramado um perfume, precioso em Jesus. Ela ficou marcada na história, ela está nos evangelhos. E hoje o convite a você que está me ouvindo é que você aprenda a priorizar o Senhor também. Sabe, vão existir coisas na sua rotina. Escuta isso que eu vou falar para finalizar a mensagem, que são necessárias ser feitas, mas elas não são urgentes, não são prioridades, sabe? Casa para limpar sempre tem. Dinheiro para contas para pagar sempre vai ter, então nós sempre vamos precisar trabalhar. Pessoas para ajudar nós sempre teremos, mas a presença do Senhor é algo precioso que nós devemos buscar mais e mais. Eu vou dizer a você, meu irmão e minha irmã, essa mensagem fala comigo, fala com você e fala com cada um de nós, porque às vezes nós negligenciamos a voz do Senhor. Às vezes ouvimos uma mensagem como essa e não damos a devida atenção. Isso significa que nós estamos tratando as pérolas de Deus como algo insignificante. Não estamos percebendo que Deus está falando ao nosso coração. Deus usa qualquer estratégia para nos instruir e nos ensinar. Então que hoje nós possamos verdadeiramente entender que Deus ele está nos convidando a ter um relacionamento mais próximo, a ter uma comunhão mais santa, a buscar de fato tempo com Deus, a priorizar a Deus, a dedicar o que nós temos de melhor para Deus. O que nós temos de melhor, Inara? O tempo. O tempo é o que nós temos de melhor, porque nós dedicamos tempo àquilo que é importante para nós. Deus é importante para nós. Se existem áreas da sua vida que precisam ser consertadas, consagradas, santificadas, corrigidas, apresente essas áreas a Deus. Se o seu coração está com vazio muito grande, se sua alma está ferida, busque a Deus, pois você vai receber o amor de Deus e será curado. E automaticamente você vai sentir o prazer de dedicar o melhor para Deus. O convite hoje é que você dedique o seu melhor para Deus, que você priorize a Deus, que você tenha tempo com Deus, para que assim a sua vida flua de uma maneira mais santa e fortalecida espiritualmente. Feche os seus olhos, deixa eu orar para você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Deus, nós todos precisamos que o Senhor nos ajude a priorizar um tempo com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, dedicar tempo à nossa vida espiritual, à nossa comunhão, ao nosso relacionamento com o Senhor. Então não nos deixe, Senhor, dedicar tempo e energia a pessoas e a coisas que não vão nos ajudar. Muitas das vezes nós fazemos isso, Senhor. Nós queremos agradar pessoas que nem nos valorizam. Queremos agradar pessoas, Senhor, que nem ajudam a nossa vida, a nossa evolução, a nossa comunhão com o Senhor. Muitas das vezes nós fazemos para as pessoas aquilo que deveríamos estar fazendo para Ti. Mas eu quero pedir ao Senhor que hoje o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, perceba e mude o nosso posicionamento. Que possamos dedicar tempo de oração e comunhão. Que possamos dedicar o nosso melhor a Ti. Que possamos, em nome de Jesus, mudar o nosso posicionamento, Senhor, Te amando, cumprindo o Seu mandamento de Te amar com todas as nossas forças. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos dar discernimento, nos fortalecer espiritualmente. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.